Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série de porções sobre nova rotulagem nutricional. Nesse vídeo eu vou falar sobre o número de porções na embalagem, é uma nova exigência da norma. A norma antiga você botava só a quantidade da porção e a sua medida caseira. Agora, além disso, você tem que informar o número de porções que tem a sua embalagem. Vamos aprender para ver como funciona isso? Aqui no RDC 429 de 2020, vamos lá no artigo 10º, aí tem a seguinte exigência, ó. O número de porções contida na embalagem do alimento deve ser declarada na tabela de informação nutricional, seguindo as regras para arredondamento e para expressão de valores definidas no anexo 6 da Instrução Normativa 75 de 2020. Então vamos clicar aqui no anexo 6 e vamos ver o que é isso. Aqui, ó, anexo 6. Primeira coisa que você vai anotar aqui é número de porções da embalagem. Embalagens com 3 ou mais porções inteiras. Por que 3 ou mais? Se a tua porção for menor do que 3, for 1 ou 2, 1,5, ele vai entrar como embalagem individual. A gente vai ter um vídeo mais à frente falando exclusivamente das regras para embalagem individual. Então vamos nos atentar aqui quando é mais do que 3, tá? Então quando você tem um produto que tem mais do que 3 porções por embalagem inteiro, você vai botar lá a declaração. Porção por embalagem, tal número inteiro. Se você tem uma porção que quebra, que fica número quebrado, então você vai fazer esse arredondamento aqui, ó. E vamos supor, vamos aqui editar a porção. O bolo é 60, que a gente viu no primeiro vídeo falando sobre a porção. Vamos supor que o bolo que eu vendo são de 350 gramas, o bolo. Então eu vou botar lá o 350 divididos por 60. Então vai dar uma quantidade de 5,8. O que ele fala aqui quando é um número maior do que 5? Vamos voltar lá. Aí ele diz, ó, quando a primeira casa decimal for maior ou igual a 5, arredondar o número inteiro para cima em uma unidade. E a declaração vai ter que ficar assim, ó, porções por embalagem, cerca de e o número inteiro. Qual é meu número que deu aqui? Deu 5,8. Então eu vou botar 6. Então eu vim aqui embaixo, porção por embalagem, são 6. É 6 redondo? Não é 6 redondo, porque deu 5,8. Então eu tenho que vir aqui e botar cerca de. E vou salvar. Então ficou lá gravado, ó, cerca de 6. Vamos fazer o exemplo desse aqui de cima, quando é números inteiros iguais ou maior do que 3? Aí é muito simples. Vamos supor que o nosso bolo, em vez de ter 350 gramas, ele tem 300 gramas. Aí o que a gente vai fazer? A porção aqui não é 60, então eu vou pegar o 300 gramas e vou dividir pelo 60, que vai dar 5. Então deu um número redondo maior do que 2. Então eu vou vir aqui, editar a porção, vou botar o número 5 e agora ele vai entrar aqui, ó, cerca de, mas não, vai ser apenas o número. E vou salvar. Ó, agora a porção por embalagem ficou apenas o número 5. Ah, mas não tem que escrever aqui porção? Isso é uma coisa que ficou muito confusa na norma. Por quê? Vamos lá para a norma? Vamos lá ver o exemplo da tabela nutricional? Olha aqui, o exemplo da tabela nutricional. Ele bota essa imagem aqui e escreve aqui porções. Só que em nenhum lugar da norma ela fala que tem que escrever aqui porções, apenas nessa imagem demonstrativa. Tanto que tem tabelas que ele não escreve porções. Acredito que possa ser uma coisa opcional, porque não está definido na norma, mas está aqui na foto. E o nosso sistema entendeu que essa porção não deve entrar. Por quê? Se você for lá no Perguntas e Respostas da Anvisa, a pergunta de número 74, por exemplo, ele faz um resumo de tudo que a gente falou aqui, ó. Como deve ser expresso o número de porções na embalagem dos alimentos. Então ele fala sobre a norma do artigo 10, ele fala tudo que a gente já falou no vídeo e dá 2 exemplos. E no exemplo que ele dá, ele não bota a palavra porções. Olha aqui, ó. Caso o resultado da divisão seja um número inteiro igual ou maior que 3, o número da porção deve ser expresso. Olha, ele só escreve isso, porção por embalagem e o número inteiro correspondente. E não bota mais nada para cá. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um snack ofertado numa embalagem de 75 gramas deve trazer informação porções por embalagem 3. Por quê? Porque lá na norma, no anexo 5, a porção desse produto é 25 gramas. Porém, ele vende com 75, ele pegou 75, dividiu pelo 25
e deu um número inteiro, 3. Olha o que a Anvisa manda botar, apenas isso aqui, ó. Tá bom, gente? Aí ele dá outro exemplo aqui embaixo com número fracionado. Ele bota aqui, caso a primeira casa decimal seja igual ou maior do que 5, este deve ser arredondado para cima, por exemplo. Aí ele botou aqui, ó, por exemplo, um suco integral ofertado numa embalagem de 500 ml, 500 ml. Deve trazer as informações, porções por embalagem, cerca de 3. Não tem mais nada escrito aqui para trás. Uma vez que a porção desta bebida é de 200 ml e ele oferece no 500, ele pegou 500, dividiu pelos 200 e deu 2,5. Eu não posso botar lá 2,5, então eu vou arredondar isso aqui para cima. Então ele passou a ser o número 3. Então ele vai ter que escrever aqui cerca de 3, tá bom, gente? Então, se você ficar na dúvida se entra ou não essa palavra porção aqui, o sistema entendeu que não entra, baseado no que é dito aqui no anexo 6 da IN 75, que ele não bota aqui a palavra porções, e baseado nas respostas da própria Anvisa, que também não bota a palavra porções. Então, gente, porções é basicamente isso, é bem simples, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só vir aqui em painel, vim aqui no suporte que você vai ser prontamente atendido. Até o próximo vídeo e tchau!